estou usando outros recursos também, né? Hoje, faz tempo que eu quero utilizar esse recurso paralelo para os alunos que não conseguem acessar, eu utilizo de nenhuma forma. Então, hoje eu resolvi também usar o Google Classroom, que tem as aulas daqui e lá de outra forma. Então, tá lá o Google Classroom, teve aluna falando que não estava conseguindo entrar, acho que era a Maria Elisângela. Coloquei lá. No Google Classroom, se tiver dentro do e-mail, mas a Elisângela está aqui agora, Maria Elisângela. Se dentro do e-mail do Gmail, clicando no link do Classroom, do que eu coloquei, ou digitando o código da sala, vai ter acesso a essa aula, onde tem uma atividade e o slide da aula de hoje lá também. Quando a aula é assim, tem que deixar uma atividade para poder o aluno entregar e eu constar a presença dele. Por isso que eu deixei a atividade no Classroom, Google Classroom, se alguém não conseguir acessar por aqui, tem a aula lá também, tá bom? E posteriormente, inclusive, vai ter até o vídeo explicativo da aula que eu vou baixar, colocar o link lá e tal. Beleza. Então, vamos lá. Hoje, depois de nós avançarmos aí nas teorias administrativas, começamos o outro ponto, ainda nessa mesma linha da primeira parte da base, começamos a falar do outro tema, agora, depois das teorias, que são as funções do administrador, né, as funções administrativas. Inicialmente, esse conceito de funções administrativas, como a gente viu no estudo aí das teorias, ele começou com o Henry Fayol, né? Quando o Henry Fayol criou o conceito de estrutura organizacional, ele também criou as funções universais da administração, baseado naquelas funções que ele via, segundo ele, a gestão se dividia em 6 funções diferentes, e a última era funções administrativas que coordenava todas as outras, aquelas funções técnicas, funções contábeis, né, funções de segurança e saúde, aquelas que nós falamos quando falamos de Fayol. E aí nós temos as funções da administração, ou as funções do administrador moderno, tá? Então, vamos lá desenrolar esse tema aí, beleza? Desde o começo eu expliquei para vocês, e vocês já estão cientes disso, que a logística é uma ramificação da gestão, e a minha matéria fala especificamente dessa relação, né, desse nascimento, dessa especialização da logística saindo da administração. Minha função é essa, é contar para vocês da administração, de acordo com o que a base pede. Então, vamos especificamente falar dessa ciência, né, que eu já venho abordando há tanto tempo para vocês, com os pensamentos aí os criadores dos pensamentos da administração, né? Vamos pensar sobre o fundamento da palavra administração. E como toda e qualquer área, existem pontos de vista diferentes, né? Se você for para qualquer área, existem correntes de pensadores. Isso na área do direito, na área da medicina, né? Na área do direito, dentro dos juristas, não dentro de nós, pensadores comuns da população, que damos as nossas opiniões leigas, mas dentro da área jurídica, por exemplo, né, com todo um argumento jurídico, científico, existem defesas ou opiniões contrárias de discussões polêmicas. Por exemplo, existe uma corrente de juristas que defendem a redução da maioridade. Se você e eu somos a favor ou contra, não é o caso nesse momento. Existe outra corrente que é contra a redução da maioridade. O que acontece é que existem correntes de pensadores diferentes. Da mesma forma que na área da medicina, existem médicos ou correntes de pensadores dos médicos que acreditam que células-tronco devem ser utilizadas no tratamento de várias doenças degenerativas. Já existe uma corrente da medicina que é contrária à utilização de células-troncos, acreditando que para a utilização de células-tronco você precisa impedir a existência de uma vida. Então, beleza, só para comentar aqui que em todas as áreas existem correntes de pensamento. As próprias teorias que nós mostramos, não todas, mas as principais que se pediu para estudar, são correntes de pensamentos, não é isso? São maneiras diferentes de pensar dentro de uma mesma área, tá? Dentro dessa crença, existem pessoas dentro da nossa área que defendem que a administração é uma arte. É uma arte, por que uma arte? Porque uma arte não é todo mundo que é artista, né? Não é todo mundo que sabe se expressar de maneira adequada através da arte. Então, tem pessoa que é músico, né? E não é todo mundo que vai conseguir fazer uma música, uma melodia, uma harmonia e tal. Tem gente que é artista plástico, desenhista, né? Pintor. Tem o pessoal das artes cênicas. É uma arte porque não é todos,
né, que fazem. São apenas algumas pessoas fazem com maestria. Então, existe essa defesa, que a administração seja uma arte. Já outros vão nu e cru, a ferro e fogo, dizendo e defendendo que a administração é uma ciência. Ciência é a maneira que nós estamos estudando até agora a administração. E o que eu estou fazendo aqui é a ciência da administração, já que a ciência defende que ciência é todo conhecimento que houveram experimentos a partir de hipóteses e foram comprovados seus resultados. Que a partir dos seus resultados padrão, aplicado em situações parecidas, a gente vai ter os mesmos resultados. Quer dizer, a gente discutiu aqui que a administração, quando se organizou a tarefa em uma empresa, organizando em todas as empresas as tarefas, daria mais eficiência. Em outro momento, alguém defendeu que criando estruturas ficaria melhor para organizar e gerenciar as várias funções da administração. Isso servia para uma organização e servia para todas. Então, é ciência. Da mesma forma foi defendido o ponto de vista humano, o ponto de vista burocrático, da relação sistêmica, das tomadas de decisões emergenciais contingenciais. O que vale para uma organização vale para todas. Então, se é um conjunto de conhecimentos que a gente está discutindo, a gente pôde aprender, é uma ciência, né? Mas existe essa colocação. De qualquer forma, né? O tempo todo a gestão, a administração, ela é praticada, tá? Sendo ciência, quer dizer, de quem aplica, fazendo a partir de um conjunto de conhecimentos que se aprendeu e está praticando, ou seja, uma arte, porque quem faz bem feito é porque tem um dom de saber fazer, né? A gente vê isso muito na vida pública, para exemplificar, não são todos os gestores públicos que são bons gestores, mesmo tendo acesso aos mesmos recursos. Uns gerenciam melhor e outros de qualquer forma, tá? De qualquer forma, a administração ela está presente na nossa vida. Nós olhando, né, olhando para isso com um olhar técnico ou não, querendo ou não, ela está no nosso dia a dia. A gente já sabe, né, até aqui, que ela foi colocada com vários pontos de vista de como se fazer da maneira adequada a administração, ou seja, com vários enfoques, né? De qualquer jeito, o que a administração tem em comum nesses vários enfoques, seja sistêmico, contingencial, né, científico, clássico, humano, burocrático, todos eles se encontram em um ponto comum. E o ponto comum é esse aqui, né? Ou seja, como fazer as coisas da melhor forma possível, como aprimorar os meios para melhorar os fins, como atingir sempre o melhor resultado, mais eficiência, mais eficácia, né? Como chegar no melhor resultado. Então, todas elas buscam sempre o melhor resultado. Exemplos de atos de administração que você faz no dia a dia, por mais que você nunca tivesse estudado administração, quando você está pensando em uma ação futura, né, em como fazer para fazer melhor, você está praticando administração. Olha que coisas do dia a dia. Quando a gente pensa hoje para amanhã, que horas saio para trabalhar? Né? E hoje a gente tem que pensar por várias questões. Eu saio para trabalhar amanhã por quê? Tem um horário certo que passa o ônibus? Porque eu tenho um horário para chegar, existe uma distância da minha casa até o meu serviço? Porque devido à pandemia o horário dos ônibus estão reduzido? Porque existe um horário que os ônibus estão menos lotados, transporte público? Antes de executar, eu estou pensando. Então, eu estou praticando administração. Que horas eu vou tomar o café da manhã? Né? Então, o meu café da manhã ele vai depender do quê? Amanhã, o meu primeiro horário de aula, por exemplo, é às 14h40. No momento, o meu trabalho é lecionar. Então, eu posso pensar amanhã com uma certa tranquilidade sobre que horas eu posso tomar o café da manhã. Amanhã, tá? Mas, se é um dia que eu tenho uma reunião presencial na ETEC, essa reunião no período da manhã, como a primeira reunião do dia da integração dos professores, eu tenho que pensar nisso e alocar o meu horário de acordo com a minha necessidade, né? O que será de café da manhã? Será que amanhã o café da manhã tem que ser uma coisa mais rápida, ou vou fazer um café ali mais devagarzinho, um cafezinho com pão, manteiga ali, pão e manteiga, ou vou fazer um cafezinho diferente, um café com tapioca, ou vai ser só o café preto que eu vou sair, um copo de café com leite. Na hora que eu for sair amanhã, com que roupa eu saio? Né? Eu gosto de ficar um pouco mais à vontade, mas quando é para trabalhar, a gente tem que manter a etiqueta, é uma coisa formal. Não tem como
não fazer dessa forma. Então eu tenho que me preparar. Depende para onde eu vou, né? Se eu for sair daqui da casa da minha mãe para ir para minha casa e for simplesmente chegar na minha casa, eu posso ir com mais à vontade. Agora, se eu for participar de uma reunião da coordenação, eu preciso eu preciso tomar um pouco mais de cuidado aí com a roupa que eu vou, dado que existe uma etiqueta, né? Então, isso já quando a gente começa a pensar sobre alguma coisa que a gente vai fazer futuramente, começa a organizar isso, normalmente está envolvido recurso, tempo, dinheiro, decisões futuras. E eu penso antes em como vou fazer, isso é um ato de administração, é um planejamento. Tá? Ou seja, sempre procurando a mesma coisa. A gente pôde entender até aqui que é sempre, né, sempre buscando o melhor jeito de fazer, de agir, para se obter os resultados esperados. Sabendo que muitas vezes, mesmo com o planejamento e se antecipando, os resultados às vezes não saem do jeito que se quer. Para ainda se fizer as coisas sem, né, organizar, sem tentar estipular recursos, sem criar um caminho para poder executar as tarefas de maneira adequada, tá? E aí a gente tem algumas definições, como sempre em todas as áreas, de alguns teóricos do que seria a administração, né? Do que é a definição de administração. O que a gente vai ver, apesar de serem teóricos diferentes, essas definições elas vão em busca do mesmo significado, em encontro de um mesmo significado, né? Então aqui nós temos esse teórico Stoner, e o Stoner ele define a administração dessa forma aí, olha só. A administração é o processo de planejar, né? Então planejar é esse pensar o futuro, né? Organizar, que é buscar os recursos que se precisa para fazer as coisas, liderar, né? Porque sempre é necessário alguém para poder orientar a equipe, as pessoas, porque para poder dar um auxílio e controlar, porque tudo que é planejado é preciso garantir que o que se foi planejado vai acontecer de maneira adequada. Então é preciso utilizar ferramentas de controle, tá? Como a chamada de vocês que eu faço a chamada e uso lista de frequência para controlar quem está faltando muito ou quem está em dias com a frequência. Isso baixo. E sempre essa preocupação ou essa sequência está sempre apontando para alcançar os objetivos estabelecidos. Sempre que a gente fala de organização, seja ela empresa ou não, ela sempre tem um objetivo pré-estabelecido. Seja uma associação de bairro que quer organizar um evento social, filantrópico, ou seja uma empresa que precisa produzir mais para atender um mercado crescente, não importa. As organizações, sendo empresa ou ONGs, elas têm objetivo. E o papel de quem está na administração é organizar, usando as funções administrativas para que os objetivos sejam alcançados. E a administração é a ciência que vem de encontro para gerenciar essas etapas. Olha lá, o Chiaveneto, ele também dá uma definição parecida sobre administração, né? Chiaveneto, ele diz lá o seguinte, tá? A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos, igual, tá? E ele diz,
a tarefa básica da administração é a de fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz. Quer dizer, hoje em dia a gente fala de indústria 4.0, de fábricas autônomas, ainda com uma visão futurista, né? Mas quem realiza as coisas na verdade, quem faz as coisas acontecerem, são as pessoas. Então, quem está à frente praticando as funções administrativas, ele tem que praticar de uma forma com que ele consiga fazer as pessoas fazerem o que precisa ser feito. Então, alguns teóricos também trazem essa definição da administração, lembrando que isso tudo é através do gerenciamento de pessoas, de equipes, tá? Olha lá, as palavras que sempre aparecem, né? Sempre vão. Ainda tem mais uma palavra aqui, terceira, que não está aparecendo nessa exposição, que é a palavra efetividade, que seria uma junção da eficiência e da eficácia. Mas vamos lá, tá? Mais um teórico aqui, o Silva, definindo a administração como conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançar um ou mais objetivos ou metas organizacionais, tá? O que não falta é exemplo para a gente dar aqui, né? Vocês direto estão vendo aí notícias, porque é inevitável não ver notícias, né? E a notícia do momento em todos os meios de comunicação vai ser, até que estiver acontecendo, por exemplo, é a pandemia. E o que a gente está ouvindo falar muito ultimamente, inclusive está sendo criticado no mundo todo, é o Brasil, com relação ao governo brasileiro. A gestão a gestão voltada para, né, a crise da pandemia. Então, a gente está ouvindo falar, por exemplo, de uma má gestão com relação à compra de medicamentos, com relação à agilidade da compra da vacina, distribuição, ao cuidado com medidas de prevenção e de isolamento. Então, o bem público gerenciado da forma que está sendo colocada a estatística, a gente pode entender que não está havendo total eficiência e eficácia, tá? E é essa a finalidade de uma boa gestão, de uma boa administração. E o que é essa eficiência? O que é esse gerenciamento de recursos em busca da eficiência e eficácia, tá? A eficiência é quando se consegue alcançar o objetivo, tá? Quando se consegue alcançar o objetivo, foi eficiente. O gestor foi eficiente, o funcionário foi eficiente, o órgão público foi eficiente quando ele alcança o objetivo. Por exemplo, o objetivo é realizar o atendimento ao cliente. Se o cliente foi atendido, a pessoa que deve realizar o atendimento ao cliente, ela foi eficiente. Agora, a eficácia vai mais além. A eficácia é realizar a função da melhor maneira possível. Então, atender o cliente, né, pode ser atendido. Eu, como cliente, fui atendido várias vezes. E continuo sendo atendido por empresas agora de maneira remota, mas nem todas as vezes que eu, cliente, sou atendido, eu saio satisfeito. Eu saio com a sensação de que o que eu estava com anseio, né, por parte da empresa foi atendido. Então, a eficácia vai em encontro de fazer da melhor forma possível. Atender o cliente é ser eficiente. Agora, atender o cliente da melhor forma possível, onde ele se sinta bem atendido, contente com o resultado do atendimento e que ele vai voltar de novo a se relacionar com aquela empresa devido ao atendimento que ele teve, isso é ser eficaz. Eficaz é alcançar o melhor resultado possível. Eu posso passar um trabalho enquanto professor e passar uma data de entrega, por exemplo, dia 26/3. Os alunos podem fazer o trabalho e me entregar dia 26/3. Na hora que eu for conferir esse trabalho, eu posso ver vários trabalhos entregues e alguns entregues na data 26/3 foram eficientes, porém alguns trabalham com péssima qualidade, mas foram eficientes, porque entregaram na data. Agora, muito desses trabalhos também vão estar superando a minha expectativa, vai estar bem melhor do que aquilo que eu esperava. Então, além de eficiente, esse aluno que entregou um trabalho dessa qualidade, ele foi eficaz. Ele não somente cumpriu a meta de entregar o trabalho e ser eficiente, mas ele fez o trabalho da melhor forma possível que ele conseguia fazer, né? Ele foi eficiente, ele foi eficaz. Então, dentro dessas palavras, que a busca da administração, cumprir os objetivos, que é ser eficiente, e cumprir os objetivos da melhor forma possível, ser eficaz, tá? A busca desse resultado é a gerenciamento da administração.
Então, vamos ver aqui que palavras se relacionam com a eficiência. Ó, a eficiência dá ênfase nos meios, na realização de tarefas, então tem que cumprir o que foi determinado, resolução de problemas, tem que resolver o que foi determinado, e no treinamento de funcionários. É exatamente para fazer o que tem que ser feito. Agora, a eficácia, ênfase nos resultados. Então, o melhor resultado possível. Eu posso fazer melhor? Foi muito bom o meu resultado. Eu posso fazer melhor ainda da próxima vez? Né? Consecução dos objetivos, acerto na solução das propostas, quer dizer, eu posso fazer, cumprir o objetivo, cometer alguns erros, mas eu vou analisar da maneira que foi feita, vou aprender com esses erros e da próxima vez eu vou fazer melhor ainda. Operações realizadas corretamente. Então, quando um aluno, por exemplo, entrega um trabalho, né, ele realizou a operação, realizou a tarefa. Agora, se o trabalho que foi entregue não foi entregue do jeito que se esperava, ele não fez o trabalho de maneira correta. Quando ele é eficaz, ele entregou e ele fez de maneira correta. Uma outra curiosidade aqui na nossa definição é que muitas pessoas pensam que a administração é uma ciência exata. Já vi várias definições erradas de administração, né? Tem muita gente que fala assim, eu não entendo, não vou fazer administração porque eu não entendo nada de cálculo. Eu também entendo pouquíssimo de cálculo, não sou tão bom assim de cálculo, não, nem gosto muito, né? Mas não é isso. A administração é uma ciência social, é uma ciência humana, né? Por quê? Porque ela atinge problemas sociais, problemas da humanidade, né? O problema de emprego, da relação de pessoa de produção, isso é um problema social, econômico. Então, a administração ela é uma ciência humana, tá? Uma ciência humana, se chama ciência social aplicada, tá? Então, a administração é uma ciência social voltada para a prática administrativa de uma organização. Sempre, aqui está falando de alguns gerenciamentos de alguns recursos financeiros e humanos, mas não somente. Né? A empresa ela não só funciona a partir de dinheiro e de pessoas, né? Porque se não tiver maquinário, se não tiver know-how, conhecimento, né? Se não tiver estratégias, só dinheiro e pessoas, sem os outros complementos que necessitam o gerenciamento de uma organização, o resultado positivo ele não vai acontecer. Mas isso aqui foi uma definição lá do portal de educação. Eu acho, apesar de usar essa definição, eu acho essa definição simplista. Eu já pedi para você não ficar ligando áudio de celular. Olha lá, outro aqui não é mais o que Avinato, que também vai de encontro a essa definição, aqui é uma outra autora ali, Mary Pake Follett. Mas a definição dessa autora também é bem parecida lá com a do Avinato, sobre o que seja administração. A administração é a arte de fazer coisas através das pessoas. Sabe aquela frase moderna que as empresas com gestão de pessoas modernas utilizam? O maior patrimônio das organizações são as pessoas. É bem isso, né? São as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, a administração trabalha através das pessoas também. Certo? Legal. Esse aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, não sei se vai conseguir ver em tempo real. Eu vou clicar aqui para ver se vocês veem e tem um sentido, tá? Tem uma analogia nesse material que eu vou utilizar. Qual que é o sentido das coisas? Qual é a reflexão para ser feita? É o seguinte: todo mundo faz as coisas, sim, mas a grande questão é o porquê da necessidade de fazer as coisas utilizando técnicas da gestão. Porque quando você planeja, organiza, direciona e controla, a possibilidade, né, do que se está almejando acontecer da maneira planejada é muito grande. E quando se faz as coisas aleatoriamente, esperando tomar decisões em cima da hora, de maneira desorganizada, a possibilidade do resultado que se espera acontecer ela é bem menor. Então, essa pequena ilustração desse pequeno vídeo rápido que vai aparecer, ele vai interpretar uma situação onde as pessoas fazem as coisas, representando pessoas que fazem as coisas de qualquer forma, sem se planejar, né? Vai no intuito, vai no impulso, né? Vai tentando fazer as coisas ali por impulso na hora e não aprende com erro. Então, esse vídeo representa ações que são feitas sem os devidos planejamentos, né, aleatoriamente. E se a gente fazer uma reflexão, a gente pode até associar isso a coisas que até aconteceram com nós na nossa vida, no dia a dia, na empresa, na escola, alguma coisa que eu deixei para a última hora. Tem até essa falácia popular, né, até esse dito popular,
né, que diz que brasileiro deixa as coisas para a última hora. Isso também quer dizer que deixa as coisas para fazer naquele momento, não teve planejamento, não se pensou em como fazer, e ali em cima da hora faz, e aí muitas vezes dá errado. Então esse vídeo é para essa reflexão, mas eu quero que vocês me falem aí se vai aparecer, tá? Vamos ver aqui, fazer essa ilustração aqui. Vocês estão vendo a mesma tela do slide ou estão vendo a outra tela? Estamos vendo Do slide ainda, ainda, professor. Se vocês virem uma outra tela preta, vocês me avisam, tá? Estamos vendo a tela preta. Estamos vendo. Do vídeo. Ok. Sim. O áudio, olha só, o áudio, tudo bem, o áudio não, provavelmente vocês vão ouvir, mas tudo bem, não é um áudio explicativo. O áudio é somente uma musiquinha de fundo, tá? Inclusive, para você depois, posteriormente, se você quiser ver com áudio, com a musiquinha de fundo, eu deixo o link para você ver posteriormente. Mas isso aqui é meramente ilustrativo, para fazer uma comparação quando as ações são feitas sem planejamento. Só me dá um ok se o vídeo começar a rolar, o áudio provavelmente você não vai ouvir, não tem problema nesse momento. Começou o vídeo, professor. Beleza.
Tá. Eu vou falar para vocês, mostrar para vocês funções administrativas e a importância de fazer, pelo menos segundo a teoria aqui da administração, as coisas de maneira cronológica, obedecendo a esse planejamento sequencial. Então, o que esse vídeo ilustra, né, com esse pouquinho aí dos cookies, quando ele tenta pegar os cookies, é que ele tenta fazer as coisas no impulso, né? Ele quer pegar de qualquer forma, só que ele não para poder planejar isso. Na verdade, ele tem uma ideia ali na hora, e ele tenta de várias formas. De repente, uma dessas ideias aí, todas elas, cada uma delas, de repente, poderia ter dado certo. Mas ele é muito impulsivo, né? Ele age por impulso, ele vai lá e tenta de qualquer forma, e no final das contas, ele não consegue pegar o cookie, né? Então, é análogo, é só para fazer uma comparação, analogia, mas levando isso para o mundo das empresas, muitas vezes acontece dessa forma nas empresas, né? Tem muitos dados, eu gosto de usar bastante dados do Sebrae, porque o Sebrae ele usa muitos dados locais, das empresas locais, e bem atualizados. Então, quando, né, normalmente a gente vai ver lá dados do Sebrae e tudo, a gente verifica que, por exemplo, é muito comum as empresas quebrarem por isso, porque os seus empreendedores, seus donos, eles agem com impulso. Eles não analisam o mercado primeiro, eles não procuram conhecer nem a tendência atual, nem a futura, nem pesquisam o preço adequado, a maneira correta de fazer as publicidades, ou se o público-alvo dele está ali, ele vai lá e investe. Ele tem o dinheiro, investe e vai direto para o negócio. Aí, dado isso, 75% das empresas quebram. Então, essa relação real com o desenho do cookie, né, do pouquinho aí do cookie, é nesse sentido de que é importante fazer o planejamento, né? É importante fazer o planejamento, porque sem planejamento, organização, direção e controle, sem realização das funções administrativas, as coisas podem dar muito errado. E a gente tem vários exemplos grandes também reais, tá? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver o meu slide aí? Sim. Sim, professor. Então, veja, porque, de novo, a gente prova que não tem a ver necessariamente somente com ter pessoas e dinheiro, que as coisas precisam, teoricamente, pela administração, acontecer dentro de um processo. Porque a gente tem vários exemplos reais gigantescos disso. Eu acabei de falar do exemplo da pandemia, que está uma catástrofe no Brasil. Mas vamos lá para coisas mais que já aconteceram. Por exemplo, vocês já ouviram falar um tempo lá atrás de um acidente que foi considerado, a gente sempre quebra recorde, né? Nossa, nosso país é famoso em quebra de recordes aí. Então, foi considerado na época, e depois foi superado, o maior acidente ambiental do século, dos últimos 100 anos, do último século, que foi o acidente que aconteceu em Mariana, né? Mariana, em Minas Gerais, que foi, na verdade, o rompimento de barragens lá, e parecia um filme de terror. Tiveram algumas filmagens do dia do acidente, parecia um filme de terror quando a lama vinha invadindo a cidade, né, as pessoas que moravam na região mais baixa ali sendo inundado pela lama, e assim morreu um monte de gente, né, poluiu lá a região local, tinha um rio lá chamado Rio Doce, onde os pescadores locais viviam ali tranquilamente da pesca, uma comunidade pacata, e foi destruída. Quer dizer, por um acidente lá nessa cidade de Mariana, Minas Gerais, que aconteceu dentro de um gerenciamento de uma grande empresa bilionária, que é a Vale, que tem dinheiro de sobra, muito dinheiro, que aquela mineradora ela não para 24 horas de vender, tem dinheiro, tem mão de obra qualificada, porque os caras contratam os melhores profissionais, mas nessa parte de gerenciamento da barragens, eles não deram muita importância. Estavam fazendo de qualquer forma. Para se ter uma noção, os tipos de barragem utilizadas no Brasil nessa época, somente no Brasil usavam, porque no resto do planeta todo tinha sido excluído, porque era muito perigoso. E os caras, tanto nesse acidente quanto no próximo, que eu vou mostrar para exemplificar, porque depois desse teve o mais atual, que foi o de Brumadinho, né? Brumadinho, também em Minas Gerais, que foi dentro da mesma linha e dado o mesmo tipo de problema, utilizando barragens de tecnologia antiguíssimas, que só no Brasil que se usava. Sendo que foi falta de gerenciamento adequado. Já que para aquelas barragens, se a Vale quisesse, na verdade tem uma outra empresa que gerencia essa parte de barragens. Não é a Vale, mas a Vale é uma corresponsável. Eles poderiam ter adequado o tipo de barragens modernas sem gastar um centavo do bolso, porque tinha um seguro que cobria
e esse seguro eles já pagavam. Então, é realmente relaxo, desleixo e falta de uma boa gestão. Então, por um erro de gestão, além de prejudicar todo o meio ambiente, ecossistema, estragou a vida de pessoas que até hoje, ainda por uma questão de mau gerenciamento, nem foram indenizadas as famílias. Então, aqui a gente está tendo exemplo de mau gerenciamento. Inicialmente, o pouquinho do cookies, e aqui é uma história real. Né? Outro caso, a gente tem vários, mas estou exemplificando aqui com um caso que aconteceu em Cubatão. Cubatão é uma cidade lá de Santos, né? Uma cidade lá onde os caminhões para irem lá para o Porto de Santos têm que passar pela cidade. E a prefeita local, a prefeita lá da cidade, em uma época, ela fez um decreto proibindo o trânsito de caminhões no final de semana. Agora me diz uma coisa, me fala uma coisa aí. 70% da carga no Brasil não chega a 70%, é 60% e alguma coisa. Mas arredondando aqui, 70% das cargas no Brasil são transportadas por rodovias. O Porto de Santos, maior porto do Brasil, é um dos maiores do planeta. Agora me diz, sábado e domingo, não circula caminhões para o Porto de Santos? Circula ou não circula caminhões lá para o Porto de Santos? Circula. Então, o que aconteceu com esse decreto desastroso dessa prefeita? Ela causou um problema enorme nas rodovias, um problema enorme de abastecimento e atraso lá em Santos e na própria cidade dela que ficou congestionada. Aí, o que ela queria, no ponto de vista dela, era ter um final de semana mais tranquilo para os moradores, foi pior ainda. Ninguém conseguia ir para lá nem para cá, porque os caminhões ficaram parados, não ia para frente nem para trás ali. E aí, são exemplos de, né, uma decisão errada feita, uma má gestão. Opa, o que aconteceu aqui? Então, exemplos, a gente tem vários, né? Mas a gente vai falar das funções administrativas e para justificar por que é preciso seguir na sequência. Porque mesmo quando se segue na sequência, mesmo assim, muitas vezes ainda acontecem coisas erradas. Mas é o que a gente tem de mais garantia, mais certo para fazer as coisas. E por último, para fechar, né? Também uma decisão pública, durante muitos tempos se questionou a flexibilização das leis trabalhistas no Brasil. E aí o argumento muito utilizado por muitos empresários e até governo, aquela parte que defendia essa flexibilização, era que um trabalhador sai muito caro para a empresa. Beleza, verdade, sai caro. Esse muito, eu já tenho que pensar porque as empresas também ganham muito dinheiro no Brasil, né? As multinacionais, por exemplo. A gente também tem que pensar esse negócio de muito caro, até que ponto que é esse muito caro. E aí os caras questionavam que se fizesse a flexibilização das leis trabalhistas, ia ficar menos caro para o empresário contratar, e aí, às vezes, o custo de contratar um trabalhador, com a flexibilização das leis, ele poderia contratar pelo mesmo custo 2. Teoricamente, aumentaria os empregos. E aí, o que acontece? Essa notícia já é antiga, porque já aconteceu faz um certo tempo a flexibilização, mas, de qualquer forma, um ano depois da flexibilização das leis trabalhistas, o número de trabalhadores que eram de desempregados e que era em torno de 12 milhões e meio, passaram para 14 milhões de desempregados. Ou seja, aquele argumento lá da flexibilização das leis trabalhistas, nada, mais uma decisão desastrosa. Tudo bem que, ao falar de funções administrativas, eu quero exemplificar e falar do porquê que é importante fazer as coisas na sequência. Tudo bem que quando a gente fala de política, a gente imagina que no Brasil essas tomadas de decisões sejam intencionais. Afinal, quando a gente fala de cobrança de taxas públicas e impostos, os caras nunca erram, né? Quem lembra quando foram implantadas as famosas câmeras de fiscalização para dar multa no povo em São Paulo, né? Então, a gente também sabe que tem a impressão que é quando os caras não querem mesmo trabalhar direito, né? Mas aí um exemplo de má gestão, tá? Bom, hoje, a maneira que funciona o mundo, essa sociedade da informação, essas coisas dinâmicas, cada dia, novas técnicas de trabalho, novas tecnologias, né? Um mercado produtivo cada vez mais acirrado. Quer dizer, hoje a gente tem uma sequência de itens tecnológicos novos, inovadores, amanhã a gente tem outros. As coisas ficam ultrapassadas muito rapidamente. Foi um tempo que o cara especialista, ele tinha que estar preocupado com a área dele e conhecer e manjar tudo da área dele.
Hoje em dia não é mais assim. Hoje o cara tem que conhecer da área dele e tem que conhecer a outra área, porque ele tem que saber qual que é o impacto que as decisões dele causam na outra área, quais são os impactos que as decisões da outra área causam nele e no contexto de toda a empresa, tá? Então, o administrador moderno não precisa gerenciar somente a sua área ou setor. Ele precisa entender o funcionamento de toda a empresa, de toda a organização. Por isso que dentro de logística você tem matérias diferentes e tem uma matéria que fala de teorias, de pensamentos administrativos, de estrutura de empresa, para você ter o que a gente chama de uma visão holística, né? Eu preciso que você se desenvolva não somente a habilidade prática de repente, saber gerenciar um software de gerenciamento de estoques ou de roteamento de entregas, mas a parte conceitual você também precisa dominar, você precisa saber o que está fazendo e o porquê está fazendo. Então, hoje é mais exigência para quem está na área de gestão, tá? E aí, para que isso, teoricamente, não aconteça, esses desastres, essas falhas, essas decisões errôneas, a administração concebe 4 principais funções hoje atuais que deve praticar o administrador moderno, o gestor moderno. E quando eu falo administrador, tá bom, não necessariamente alguém formado em administração, tá? Porque quando um professor de letras ele está numa sala de aula com alunos, ele está administrando uma sala de aula, ele está administrando aquela sala, que tem toda uma complexidade também de empresa, afinal, frequências, chamadas, notas, avaliações, planejamentos, reuniões. Então, não necessariamente administrador ou gestor é quem é formado em administração. Em muitas situações a gente está nesse papel. Você na sua casa, independente de você ser formado em administração ou não, você é um administrador. Afinal, você tem que pensar e não pode deixar faltar. As contas têm que ser pagas em dias. Você precisa de água, de luz, né? Você precisa lá telefone, internet. Você precisa manter a dispensa da sua casa, tem que ter feijão, arroz, óleo, mistura, tem que fazer feira, não sei. De repente você pensa que também depois de um período você tem que ter acesso a lazer. Então você está administrando, independente de ser administrador ou não, formado nessa área, tá? Então quais são essas funções da administração, tá? Então a primeira função é o planejamento, tá? Então a administração acredita hoje a administração moderna acredita que para tudo que se vai fazer, não importa o que é, desde gerenciar uma aula, administrar uma aula, desde de você estar dentro da sua casa, gerenciando os recursos para fazer com que dentro do período de um mês não falte água, luz, que não falte comida, que sua família tenha um conforto, ou seja, dentro de uma empresa gerenciando a equipe, o primeiro passo é o planejamento, sempre é o planejamento, tá? Então, o planejamento é aquela parte de reflexão, de olhar o que se precisa fazer, de verificar o que já tem em mão para se usar, né? De criar caminhos. Muitas vezes, de maneira prática na empresa, na organização, isso é feito com a reunião de pessoas, essas pessoas sentam, discutem os problemas, colocam no papel e decidem como resolver. Um exemplo de planejamento vai acontecer na quinta-feira. Vai ter uma reunião com todas as salas, com os representantes discentes, que são os representantes de salas, para nós fazermos um debate desse período de pandemia, como que está sendo as aulas, né, para os alunos, as principais dificuldades e tudo. Por quê? Porque a gente precisa fazer um planejamento para tornar mais agradável, para deixar mais entusiasmado os alunos, para a gente ser mais assertivo, a gente vai precisar de fazer um planejamento. E esse planejamento já começou quando a gente já agendou uma reunião com os representantes discentes, tá? Então, olha lá, o planejamento deve ser a primeira etapa de todo e qualquer ato de gestão, de administração. Aqui na nossa explicação técnica, está falando que é a etapa referente à formulação dos objetivos e meios para alcançá-los. Não é isso que a gente vai fazer na reunião discente? A gente já vai determinar quais os objetivos nossos, que é motivar as turmas, fazer com que todos ou a grande maioria consigam concluir